Eu nasci em Bernardo de Irigoyen, morei sempre com meu pai e a minha madrasta. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena e cresci com minhas 4 irmãs. Sempre de pequena, tinha 14 anos, eu já tinha meu empreendimento. Na minha cidade tinha um curso antes era datilografia, não era como hoje computação, né? Então eu fiz esse curso, daí eu tinha 14 anos, eu consegui um diploma, claro, uma academia que me avale, e eu nessa idade já dava aulas de datilografia, que era nessa então. Depois eu acabei 5º ano, eu ia todos os dias, 10 quilômetros, carregar minhas máquinas no ônibus e ia até esse outro povo, né, outra cidade que está mais além de Bernardo de Irigoyen, a dar aulas. Depois acabei 5º ano, né, já tinha ido, já não morava mais na casa dos meus pais, eu alugava um apartamento porque eu já me mantinha, né, e assim acabei o 5º ano na minha cidade. Depois no 5º ano eu já tinha uma cancha de paddle, tipo tênis, paddle. Já no 5º ano eu trabalhava nessa cancha e assim acabei o 5º ano. Depois um dia uma irmã minha falou: "Oi Raquel, você vai continuar estudando?" E tenho vontade, né? Mas não tinha possibilidades, e ainda no meu povo não tinha nada que era faculdade, nada disso. Daí ela disse para mim: "Vem para Mar del Plata", na outra ponta, né? E tá, vamos. E fui para Mar del Plata. Cheguei lá, quis estudar justamente periodismo, jornalismo, e era complicado, né, naquela época. Então, pequena, eu ia daí do meu povo, imagina, Mar del Plata é muito frio mesmo, né, nada a ver com Bernardo de Irigoyen. Daí eu, para me sustentar, eu tinha um vizinho nosso, que da casa da minha irmã, que ele fazia, comprava aqueles ramos de rosa que vem da Colômbia e fazia os ramilhetes e saía vender, né. Mar del Plata é uma cidade turística, tem muito turismo todo ano. Então eu comecei a fazer os embrulhos de rosa e saía vender nas esquinas. Daí depois eu saía da venda da rosa, tipo 2 da manhã, porque é na noite, né? Daí eu ia, ao ser também Mar del Plata uma cidade turística e muito frio, as verdulerias jogam as frutas frescas. Tá, eu acabava de vender rosa, daí eu recoletava as frutas e fazia as ensaladas de fruta. Tinha um mercado, né? E daí eu ia, na manhã seguinte, eu ia e vendia no mercado, vendia os potinhos com ensalada de fruta. E daí me sustentei 3 anos, mais ou menos. Nunca pude continuar estudando, mas tudo bom. Depois, como eu sempre estava no mesmo lugar vendendo rosas, um dia o dono de um restaurante que tinha aí, Girafa Sul se chamava, me chamou para dizer, eu sempre ia pedir água para eles ou coisas assim. Ele disse: "Você não quer experimentar essa temporada de verão, trabalhar de moça, de garçom, né?" Daí eu disse: "Sim, eu não tenho problema." Excelente, viu esse momento que você diz, a minha oportunidade, né? E daí eu comecei a trabalhar de garçonete, né? Foi muito bom, 2 anos mais ou menos. Daí eu juntei um pouco de dinheiro, trabalhei em vários restaurantes, né? Às vezes saía de dormia 4 horas e ia no outro para poder juntar dinheiro. Daí eu juntei um pouco de dinheiro e fui a Buenos Aires e comprei roupa de inverno. A minha cidade, Bernardo de Irigoyen, é muito frio, né? E daí eu vim para Irigoyen e comecei a vender roupa casa por casa. Aí já me instalei aí. E eu tinha de pequena, na minha cidade tinha uma discoteca, né? Um local que estava abandonado fazia uns 15 anos. E eu de pequeno disse: um dia eu quero montar essa discoteca, né? Discoteca, salão bailable, né? E daí na cidade estava esse salão vazio, né? Eu comecei vendendo assim roupa casa por casa. Depois um dia eu encarei a proprietária do prédio.
se ela podia me alugar, e ela me alugou. Eu sem dinheiro, porque o local estava abandonado, né? Então, sem ter nada de dinheiro, eu consegui abrir e contratei com os meninos que tinham máquina de sonido. Eles colocavam um sonido e eu colocava o salão. Daí, e dia de semana era restaurante e final de semana era discoteca. Aí depois, um dia, uma tia minha, depois que foi lá pelo 98, que o câmbio deu volta, né? E daí a gente já não estava trabalhando bem, porque a gente trabalhava muito com os brasileiros. Estava aí justo na fronteira. E daí uma tia minha diz para mim, você não quer ir para a banda? Lá eu tenho um amigo que tem um camping. Ricardo Dick, ele é o dono da casa de câmbios Dick, em Iguaçu, muito conhecido, câmbios Dick. A minha tia disse para mim, quer ir, que eu tenho um amigo que ele tem um camping que está abandonado. Daí se você quer, você fica aí e cuida para ele o camping, até que você veja o que você vai fazer, né? Daí eu vim e fiquei, e daí eu estive mais ou menos 2 anos nesse camping com o Dick. Ele justo foi uma época que foi ruim para ele, porque ele estava também prejudicado pelo câmbio, tudo isso. E daí ele ia todo dia com a maquinona grandona cortar o grama, e eu ia com o fio detrás dele, ajudando. E daí eu estive 2 anos aí. Esse camping fica um pouco isolado, então não tinha acesso de ônibus para a cidade. E daí um dia eu fiz dedo, né? E fui até Porto Banda, que é uma cidade que está um pouquinho mais para lá. E viu também a mesma situação que Nirigode, um local abandonado, né? E fui e pedi investiguei quem era a dona e pedi para a dona se ela queria me alugar. Também não tinha dinheiro. E ela me alugou. Aí eu coloquei uma padaria. Porque o único que eu tinha que tinha me ficado da discoteca era um forno. E a minha tia, essa que me trouxe para esse camping, ela tinha umas latas de padeiro e tinha uma máquina que era uma amassadora e uma refinadora, um acoplado assim. Daí eu vim um dia lá na zona da ponte de vocês e tem uma padaria que se chamava Maranata, que estava numa esquina. Daí eu fui para a parte do fundo e vi aqueles padeiros aí trabalhando e vi eles aí trabalhando e eu chamei o rapaz. Oi, tudo bom? Como é seu nome? Júnior, ele me disse. Oi, Júnior, porque era a época que nosso dinheiro valia muito. Eu tenho vontade de colocar uma padaria, disse para ele, mas eu não tenho ideia de padaria. Você se anima a ir trabalhar na Argentina? Ele falou para mim, sim, eu vou. Daí ele foi comigo para lá, Júnior e Jânio, 2 irmãos. Eles foram comigo e daí esse ano caiu Páscoa, a gente abriu no dia de Páscoa com rosca de Páscoa, padaria, né? Passaram 3 anos, 3 anos mais ou menos, eu tinha 3 padarias, sucursais, tá? Muito bem, ia bastante bem. Mas o que aconteceu? O local, o prédio era muito velho, né? Um dia prendeu fogo, se incendiou todo o setor da cozinha. E tudo bem, nada que não se arrumasse, né? E ainda eu tive que apagar o fogo, porque quando chegaram os bombeiros já era tarde. Eu trepei em cima da pia da cozinha, desconectei o cano d'água e apaguei. Eu morava do lado, toda uma história, né, também disso. E o que aconteceu? Eu fiquei com medo. Cada vez que eu saía, eu imaginava que a padaria ia estar prendendo fogo, né? Então eu disse, não posso continuar com esse prédio. Não tinha outro para alugar em Banda. Um domingo eu venho para Iguaçu e vejo uma esquina frente de Parbrás, que estava também desocupada, abandonada, sempre nas esquinas. Sim. E o dono me aluga o prédio e aí foi que eu vim para Iguaçu. Daí eu tinha meu filho que hoje tem 25 anos. Eu prometi para ele que eu ia, porque ele ficou mal com o incêndio. Eu prometi para ele que eu ia estar 1 ano mais com a padaria e ia tratar de vender isso e ia ir para outro ramo. Foi assim que eu um dia vendi a padaria, não sei se vendi ou dei de presente, mas acabei com a padaria.
E daí, com um pouco de dinheiro, fui em Buenos Aires, trouxe roupa de oferta e comecei no ramo da roupa. Aqui em Iguaçu. Em Porto Iguaçu. Eu fazia viu enxoval para bebê, tudo enxoval, aqueles mosquiteiros, todo à mão, porque eu sou muito boa costurando. Eu fazia todo enxoval à mão e comecei assim. E depois consegui outro local no centro, depois consegui outro e assim foi. Depois coloquei um regional, depois na época da pandemia coloquei outro, tanto foi que hoje são 9. Os desafios e os fracassos nunca me afetam, não me afetam em realidade, eu não me deixo afetar por isso, não, simplesmente não. E outra coisa, eu acho que foi muito importante na decisão de não baixar os braços, né? O que eu te contei que eu não pude estudar, sempre me motivou muito a necessidade de que meu filho pudesse estudar. Eu sempre pensei, o dia que ele chegasse na faculdade, eu quero estar preparada. E tanto foi assim que eu tinha essa necessidade de que ele, quando chegasse na época que ele tinha que ir na faculdade, eu queria estar preparada para poder, como eu não pude, para que ele consiga estudar, né? E daí foi assim, por sorte consegui, foi tudo bom. E ele, aos 22 anos, se formou de médico. Daí hoje ele está fazendo oftalmologia, que é como se diz aqui, a especialização. E que não é nada barato, né? E por tudo isso e poder dar para ele tudo para que ele continue, né? Hoje a gente está com uma loja de roupa, loja de roupa compreende feminino, masculino, infantil, deportivo, moda íntima. Depois a gente tem uma loja de calçados também femininos, infantil, masculino. Todas digamos, a descrição do que é a sapateria, né, calçado. Depois eu tenho uma loja de artigos regionais, que é para o turismo, que igualmente eu acho que pela ubicação que a gente tem, que é a Avenida Brasil, tudo vai dirigido ao turismo, né? Depois eu tenho loja de marcas, de roupa, de grife, como vocês dizem, vineria e mini market. Mini market é tipo um mercado, né, que tem de tudo, desde vinho, primeira necessidade.